quero ler uma passagem bíblica muito conhecida que está em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 27, diz assim: os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Presta atenção, nunca julgue uma pessoa pelas aparências. Diz a palavra que ele era um caçador habilidoso. E Jacó ficava nas tendas. Então você vendo só pelas aparências, não dá para entender a mentalidade. E o que determina onde você vai chegar não é a aparência que você passa, mas a mente que você tem. As aparências podem só enganar. Você já viu gente que aparenta ser vitoriosa no Instagram, aparenta ser bonita na rede social, mas quando você vê pessoalmente, dá um susto? Aparenta ter dinheiro, mas quando você conhece um pouquinho mais, você vê que está pior do que você? Porque as aparências enganam. E o que determina para onde a gente vai não é a roupa que a gente veste ou que a gente posta, não são as aparências, é a mentalidade. E a Bíblia continua dizendo no versículo 28, Isaque, que era o pai deles, preferia Esaú, porque gostava de comer da sua caça. Mas Rebeca, a mãe, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó, que vivia em tendas, que vivia na casa, preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho, pois estou faminto. Por isso também ele foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Peraí, gente, o que uma coisa tem a ver com outra? É que você precisa lembrar que a boca fala do que o coração está. A boca fala do que o coração está. Em Israel, desde essa época, a bênção divina era reservada para o primogênito. Jacó, ele era obcecado e obstinado por uma coisa. Ele queria vencer na vida com a bênção divina. E ele botou isso na cabeça e ele ficava em tendas. Enquanto seu irmão estava caçando, trabalhando braçalmente, ele estava em tendas, pensando como iria alcançar a bênção divina. Quando você conversa com grandes gênios da Apple, como é que você teve a ideia disso, daquilo? Eles sempre vão falar assim, ó, ócio produtivo, ócio criativo. Ficar muito tempo sem fazer nada, pensando numa coisa para criar. Enquanto um estava braçalmente trabalhando, e dizem que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Enquanto ele estava trabalhando muito braçalmente, o outro estava em tendas, pensando: o que eu realmente quero e como eu faço para chegar lá? O que eu realmente quero e o que eu faço para tomar isso? Quem está muito ocupado no operacional não tem tempo para pensar no que realmente quer. Jacó sabia exatamente o que queria. Isso define a sua mentalidade, saber o que quer. Você nunca vai lutar por algo que você não sabe o que quer. Eu não sei o que eu quero, vou lutar pelo quê? O que vier tá bom, o que vier é lucro. O que Deus mandar, mandou. A situação que apresentar eu aceito, porque afinal de contas eu não sei o que eu quero. A minha mentalidade, o nível da minha mentalidade, que é determinada pelas pessoas que eu convivo, pelos ambientes que eu frequento, pelos livros que eu leio, pelas experiências que eu tenho, o nível da minha mentalidade determina o que eu vou querer. Quero ser rico ou quero ser pobre? Quero ser anônimo ou quero ser relevante? Quero ajudar milhões de pessoas ou só 10 pessoas ou ninguém? O nível da minha mentalidade determina o que eu vou querer. Tudo que você quer, tudo que você deseja, todas as suas ambições estão diretamente ligadas ao nível da sua mentalidade. Provavelmente, quando você aumentar o nível da sua mentalidade, através de experiências, livros, pessoas e ambientes, você também vai aumentar os seus desejos, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, os seus objetivos.
E a Bíblia diz que quando apareceu a primeira oportunidade, Esaú está vindo num momento de fraqueza física e emocional. Ele está cansado, ele está com fome. E toda vez que você está cansado, você negocia mal. O pior pecado de Davi, do rei Davi, aconteceu quando era tempo dos reis saírem para a guerra. Ele estava cansado, ficou em casa descansando, olhou Batseba, desejou e a possuiu, só que ela já era casada. Então, cansado, você toma decisões que jamais tomaria. Às vezes meus filhos falam: pai, deixa eu jogar no iPad. Não, tem hora para jogar, tem tempo, tem momento. Não, eles podem pedir 1000 vezes, não deixa. Agora, se eu estiver cansado, é de primeira. Cansado eu cedo logo, porque chega de gritaria, eu estou cansado. Vai, meu filho, joga. Você quebra uma regra tua quando está cansado. É ou não é? Você negocia o que não negociaria quando está cansado. Então aqui tem muita coisa para a gente aprender nessa passagem. Primeiro, Esaú entra numa negociação cansado, enquanto Jacó estava na tenda, em ócio criativo, pensando, descansando e planejando. Quem vai ganhar essa negociação? Quem está cansado, quem está em necessidade. Já viu aquele ditado popular: nunca faça compras quando estiver com fome? Já viu isso? É verdade. Você vai no supermercado com fome, você... vou levar esses Cheetos, vou levar 3 caixas de hambúrguer. Você vai pegando um monte de besteira, porque você vai pensando com o estômago. É normal. Tem que ir com a lista. Saber o que realmente precisa e não o que você está com desejo na hora. Então Esaú comete um erro estratégico muito sério. Ele entra numa negociação, ele podia ter falado assim: depois a gente conversa sobre isso. Mas ele prefere entrar na negociação estando em desvantagem física e emocional, estando cansado. Já Jacó, por outro lado, obstinado, obcecado pela bênção, sabia que se ele não pedisse a primogenitura, ele não teria direito divino a essa bênção. Então Jacó não mandou do nada: vende-me a tua primogenitura. Ele já estava planejando, porque a boca fala do que o coração está. Ou ele tem que passar isso para mim. Como? Me dá uma oportunidade. E um dia a oportunidade chega. Esaú pede algo que ele queria muito. E Jacó fala: claro, eu preparo para você, mas me vende a tua primogenitura. Disse Esaú: eu estou quase morrendo de fome. Do que me vale ser o mais velho? Sabe o que é isso aqui? Necessidade do presente ganhando do longo prazo. Do que vale ser o mais velho? Será que Esaú não sabia que a bênção divina só caía sobre o primogênito? Será que ele estava fora do país e não entendia? Porque não tinha resultado rápido. É porque ele já estava grande e não via qual era a vantagem de ser o mais velho. O que me adianta se eu tenho que sair para trabalhar todo dia? O que me adianta ser o filho mais velho se ainda assim eu tenho que ficar caçando para comer? O que adianta ser o filho mais velho se eu estou nessa necessidade agora, querendo comer e não tenho comida? E aí, ele fala: do que me serve ser o mais velho se eu estou morrendo de fome? Jacó, porém, insistiu: então jura-me primeiro. Esaú fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com um ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. O versículo acaba assim: assim Esaú desprezou o seu direito de primogênito. Pode anotar o que eu estou te ensinando. Você perde tudo aquilo que despreza. Está desprezando o teu carro? Cuidado, hein? A vida sem ele pode ser pior. Está desprezando teu casamento? Você pode ficar muito triste se perder. Está desprezando quem você é hoje? Cuidado, você está desprezando a si mesmo. A gente perde tudo o que menospreza. A Bíblia diz: não menospreze os pequenos começos. Toda vez que a palavra desprezo aparece na Bíblia, vai ter uma perda grande depois. Mical desprezou Davi no seu coração quando ele entra dançando na cidade de Jerusalém, e a Bíblia diz que ela não teve filhos com ele por causa disso. Golias desprezou Davi quando viu que ele era um menino,
e ele perdeu a batalha para Davi por causa do desprezo. O desprezo vai te gerar perdas. Cuidado com o que você anda desprezando, porque você perde tudo aquilo que despreza. E a Bíblia diz que Esaú desprezou a primogenitura, por isso perdeu. Versículos depois vai aparecer o próprio Esaú falando que Jacó é enganador. Presta atenção. A única vez que aparece na Bíblia que Jacó era enganador, não é a Bíblia falando, não é Deus falando, é Esaú falando. Ele se sentiu enganado, mas vamos ser sinceros, a gente acabou de ler, Jacó enganou Esaú? Sim ou não? Ele comprou barato, mas comprou. Esaú vendeu porque quis. O negócio foi claro, eu faço a comida para você, mas você me vende a tua primogenitura. E Esaú, numa necessidade, troca a vontade do agora pela bênção do longo prazo. Troca o imediatismo. Eu quero agora, eu quero resolver meu problema agora, eu quero me saciar agora, eu quero o prazer agora, por tudo que poderia acontecer a longo prazo. Essa história nos ensina muitas coisas. Nós precisamos saber que tipo de mentalidade a gente quer ter a partir de hoje. A mente de Esaú ou a mente de Jacó? A mente de Jacó é uma mente que sabe o que quer. É uma mente que cria as possibilidades. É uma mente que está preparada para qualquer oportunidade fazer uma proposta que muda teu futuro. O futuro de Jacó vai começar a ser mudado aqui. Sabe por quê? Porque ao comprar a primogenitura de Esaú, ele provoca uma guerra. Porque Esaú depois não admite o que ele mesmo fez e começa a querer matar a Jacó. E Jacó, por causa disso, tem que fugir. Só que o que parecia ser uma perseguição, o que parecia ser uma vingança do irmão, o que parecia ser uma injustiça, na verdade eu chamo de zona de expulsão. É quando você não fez por merecer, mas está sendo expulso do lugar que está. Você não sabe, mas é Deus te jogando para o seu destino. Para seguir por caminhos que você não teria coragem de seguir por livre e espontânea vontade. Às vezes você está tendo que sair de um lugar que você não sabe nem porquê. O que eu fiz para ser perseguido? Porque tem vezes que você é perseguido porque fez mesmo, provocou. Às vezes você está sendo caluniado porque fez mesmo. A zona de expulsão é quando você não fez. Não tem explicação, e estão te expulsando de onde você está. Vai tranquilo, é de Deus.